Vejam que grande graça. Deus, Ele é todo nosso. Deus se dá por inteiro a todos nós. E em cada um de nós, Deus está totalmente. Nós que às vezes nos fracionamos, porque queremos agradar a Deus, mas também queremos agradar a nossa própria carne. Te Deum laudamus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor neste 23º domingo do tempo comum, onde nosso Senhor vem nos dar duas qualidades de grandes discípulos, seus seguidores. A você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E faço o convite a você, como todos aqueles que já nos acompanham, para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, curtir este vídeo, também que possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que a semente do Evangelho possa chegar também a tantos outros corações. E também, claro, que você possa aqui nos comentários deixar a sua intenção para que nós possamos rezar por você. E o Evangelho deste final de semana está no livro de São Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 33, que vem nos dizer assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste final de semana começa nos dizendo que Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. E precisamos primeiro lembrar que naquela multidão que acompanhava, tinham diversos tipos de pessoas, diversos tipos de crenças, diversos tipos de segmentos. Há aqueles que seguiam Jesus por conveniência, porque Jesus fazia milagres, partilhava pães e peixes, Jesus fazia curas e eles também queriam ser curados, então esse era o motivo de seguir Jesus. Tinham aqueles que seguiam Jesus porque achavam bonitas as palavras que ele dirigia à multidão. Tinha aqueles que seguiam Jesus porque queriam colocá-lo à prova, como os mestres da lei e os fariseus. E tinham aqueles que seguiam Jesus porque acreditavam fielmente que ele era o Messias Salvador enviado de Deus. Quanto mais Jesus se aproximava de Jerusalém, o lugar onde ele cumpriria a sua missão, entregando a sua vida, a grande multidão acompanhava. Sua fama se espalhava em toda a redondeza. O Evangelho de hoje, ele é posterior ao Evangelho que nós ouvimos na semana passada, onde Jesus estava na casa de um chefe do fariseu, ceando com eles e notou que as pessoas ocupavam os primeiros lugares. E os versículos então seguintes a isso vêm justamente trazer este apego material. E Jesus aproveita que grande multidão estava reunida, depois de ter vivenciado toda essa experiência de apego neste mundo,
Jesus profere então verdadeiras palavras daquilo que são qualidades de verdadeiros discípulos. Discípulos de Jesus são aqueles que seguem os seus ensinamentos e querem vivenciar com o testemunho aquilo que Jesus nos pede. E as qualidades que Jesus nos dá são duas no Evangelho de hoje. No versículo 26, que é justamente a questão da renúncia. E depois, no versículo 27, a adesão à cruz. Jesus vem dizer que se nós quisermos ser discípulos, precisamos renunciar pai e mãe, esposa, irmãos e irmãs, renunciar os bens materiais e também renunciar até nós mesmos. Mas quando o nosso Senhor Jesus pede para renunciar pai e mãe, não significa desprezá-los, senão nós estaríamos indo contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O que nosso Senhor pede é que os laços familiares, os laços, as relações constituídas neste mundo não nos impeçam de seguir fielmente o projeto de salvação de Deus. Seguir fielmente aquilo que o Evangelho e o papel de seguidor de Jesus nos pede. Anunciar o Evangelho, ser caridosos, propagar a paz, propagar a justiça. Jesus pede que a família, que os bens materiais não tomem em nossa vida o centro, o primeiro lugar que é destinado a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, já diz o primeiro mandamento. Vejam que grande graça. Deus, ele é todo nosso. Deus se dá por inteiro a todos nós. E em cada um de nós, Deus está totalmente. Nós que às vezes nos fracionamos, porque queremos agradar a Deus, mas também queremos agradar a nossa própria carne. Eu tenho um professor de teologia chamado doutor Padre Vitor Feller. Ele vem dizer que Deus é tão grande, que se faz caber em cada coração humano. E justamente por Deus se fazer caber em cada um de nós, nós também temos que saber assumir o nosso compromisso de cristão. Não deixar que o nosso prazer, a vontade da nossa carne, tome parte de nós que deveria ser totalmente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus também se deu totalmente a nós quando enviou seu Filho para assumir os nossos pecados e morrer no nosso lugar. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, quando Ele morreu na cruz, assumiu o nosso pecado, Ele também nos colocou à frente dele, em primeiro lugar. E hoje Ele nos pede que Ele esteja à nossa frente, justamente como um mestre, para que nós, como verdadeiros discípulos, desapegados às coisas do mundo, possamos seguir os seus passos. Renúncia total é o que pede a primeira qualidade de discípulo. Hoje, nós estamos faltando com o compromisso de nossa fé. Nós queremos seguir o Evangelho, mas em parte, somente naquilo que nos convém e não na sua totalidade. Grande erro. O Evangelho é inteiro. Devemos ser inteiro para Deus, porque Ele é todo inteiro para nós. A segunda qualidade de discípulo é justamente a adesão à cruz. A cruz, aqui o sofrimento, mas não o sofrimento na carne humana como nós o conhecemos, mas o sofrimento justamente de renunciar àquilo que nós amamos, os nossos pais, para que Deus possa estar em primeiro lugar na nossa vida. E a cruz é o grande esforço, o grande sacrifício que nós precisamos fazer, o exercício diário para que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Abraçar a cruz é saber também vivenciar tudo aquilo que o Evangelho nos pede, com fidelidade. Se é para amarmos a vida, nós precisamos ser propagadores da vida. Se é para unir a família, nós precisamos ser aqueles que unem a família. Se é para trazer paz, nós precisamos ser aqueles que levam de fato a paz, por inteiro, não pela metade. Abraçar a cruz é aceitar até mesmo a renúncia do mundo sobre nós. Graças a Deus, quando o mundo nos renuncia,
sinal de que nós estamos cada vez mais perto de nosso Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós podemos ter essa disponibilidade, que nós possamos ter essas duas qualidades de discípulos do Senhor, como teve a Virgem Maria quando ela disse ao anjo Gabriel: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós sejamos disponíveis, que nós saibamos renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nós saibamos abraçar a nossa cruz com tal amor, porque essa cruz vai nos trazer a salvação, vai nos tornar santos na vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos conduza nos caminhos deste mundo, para que sempre mais possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, custe o que custar. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!